Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós pretendemos concluir o estudo sobre os dons de apoio, falando de mais três, a saber, o dom de administração, o dom de contribuição e o dom da intercessão. Vejamos o que eles significam. O dom da administração é um dom que trabalha junto com a de liderança, na verdade complementa. Se o líder é aquele mais visionário, que conduz naturalmente o povo, apontando uma reta, uma direção, uma segurança na vontade do Senhor, o dom da administração é aquele que sabe os passo a passo para serem cumpridos. Normalmente, você vai encontrar quem tem um dom de liderança não tem um de administração, né? Ou governo, como a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 12, 28, nós lemos que entre os dons, a uns estabeleceu Deus na igreja, uma série de dons, e no final diz, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Governo, portanto, a administração. Diz respeito aqui à tarefa do executivo, daquele que vai estabelecer passo a passo como chegar no ponto que a liderança apontou. Ele é uma espécie, da mesma maneira que nós temos o de serviço e ajuda, nós temos aqui o de liderança e da administração. A pessoa que tem o dom da administração compreende os alvos a serem atingidos e os passos a serem dados até chegar ao objetivo final. Ele recebe um objetivo, um alvo que vem do dom de liderança e ele então ajuda pensando passo a passo até chegar lá. O cristão que possui o dom espiritual da administração, ele deve procurar cooperar com aquele que tem um dom de líder, ajudando a viabilizar, a tornar execuível, tornar realizável aquilo que foi visualizado. Porque muitas vezes, isso é o que vai acontecer, a pessoa que tem um dom de liderança tem um ideal, tem um alvo, tem um propósito, mas tem pouca competência ou capacidade ou dons, habilidades de enxergar como chegar lá. Como dar os passo a passo. Esse é o dom da administração, é o governo que vem aqui. Um outro dom que a palavra de Deus nos apresenta aqui é o dom da contribuição. Normalmente é um dom que as pessoas não querem, né? Diferente da igreja da Macedônia, que o apóstolo Paulo diz que os irmãos pediram com muitos rogos o privilégio de tomar parte na contribuição, muitas pessoas não querem esse, mas a Bíblia diz em Romanos 12, 8, o que contribui, que o faça com liberalidade. O dom da contribuição, a capacidade de contribuir, de ofertar, não apenas recursos financeiros, mas presentes também, questões físicas para a vida pessoal, mas diz respeito a você ser capacitado por Deus a entender necessidades práticas de suporte, quer seja financeiro, quer seja de um objeto, quer seja de alguma coisa que alguém tem, e você ser desprendido a ajudar. O contribuinte, ser contribuinte, faz parte da virtude cristã, como cada uma dessas, como nós vimos ontem, ser misericordioso, ser hospitaleiro, como nós vimos, e líder, né? Mesmo aquela pessoa que não tem herança, por exemplo, um pai e uma mãe vão liderar os seus filhos, né? Vai liderar na sua casa. Da mesma forma ocorre aqui. O dom de administração ou o dom de governo, mesmo para quem não tem, é preciso se organizar e fazer um passo a passo. Agora, quem tem se destaca. O dom da contribuição é o seguinte, todos nós devemos contribuir, manter a obra do Senhor onde ela está estabelecida, contribuir para a necessidade, para suprir a necessidade de alguém, é uma virtude cristã. Mas quem tem o dom da contribuição consegue discernir melhor as reais necessidades. E aí vem um dado que parece uma contradição, mas na verdade é um paradoxo. Quem tem a contribuição acaba sendo menos liberal na contribuição franca e aberta do que quem não tem. Porque exatamente por ela ter sensibilidade espiritual nesta área, ela consegue discernir melhor quando cooperar e quando não cooperar. A pessoa que não tem não consegue fazer tão claramente esta avaliação. E pode acabar, num certo sentido, doando mais do que deveria, e se entristecer, e se aborrecer, e se decepcionar, e até se arrepender de ter contribuído. Normalmente, quem tem o dom da contribuição, ela faz isso de uma forma e deve respeitar a sua capacidade de avaliação, e precisa ser feito para não ser explorado pelos outros. E ele tem um certo discernimento nesse sentido. O dom, nós reconhecemos as pessoas com dom de contribuição, porque são pessoas que encontram um grande prazer em suprir necessidades materiais daqueles que precisam, fazendo nessa capacidade de avaliação das necessidades.
É preciso nós tomarmos cuidado, porque todos nós somos chamados para contribuir, mas pessoas que Deus chama para isso colaborará de uma maneira frugal, né? Nós temos exemplos na Escritura Sagrada de José de Arimateia, que contribuiu com o seu próprio túmulo, né? Temos Barnabé também, exemplos, mas nós temos um modelo. Todos nós devemos contribuir, mas há um lugar especial para isso. E por fim, o dom da intercessão, né? Todo cristão é chamado para orar. Orar não apenas pelas suas necessidades, mas por outras pessoas também. A palavra de Deus nos dá uma série de lista de motivos de orar. Orar pelas autoridades, orar pela conversão, orar pelos missionários, orar pela igreja do Senhor, orar pelos necessitados, pelos doentes. Há uma série de listas e todos nós devemos orar. Contudo, há pessoas que têm uma capacidade, uma sensibilidade de estar mais antenada na oração do que outros. Nós temos, por exemplo, Colossenses capítulo 4, esse parece-nos ser o exemplo de Epáfras, como a Bíblia nos diz, versículos 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Portanto, a pessoa que tem o dom de intercessão é uma pessoa que tem o seu espírito mais fortemente despertado, sentindo muitas vezes até o peso e a necessidade espiritual de outras pessoas e orando muitas vezes com angústia de alma. Volto a dizer, todos nós devemos orar pelos outros. Mas quem tem o dom de intercessão está sempre atento aos problemas e às necessidades do próximo, por quem sente profundamente sua necessidade espiritual e, acima do comum, se coloca diante de Deus em oração pela vida dessas pessoas. Nós devemos tomar cuidado, porque quem tem o dom da intercessão pode muitas vezes não ser bem compreendido por quem tem o dom de serviço ou da contribuição. Não é? Aqueles olham e dizem, enquanto você está orando, eu estou resolvendo o problema na prática aqui. Mas uma coisa não elimina a outra. A oração é um meio da graça de Deus, assim como os dons e as necessidades de suporte em linhas gerais o são também. E assim nós encerramos os nossos dons de apoio, mas continuaremos com o estudo com os dons da palavra. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelas pessoas que tu tens concedido dons de apoio, tão necessários ao estabelecimento da tua igreja, ao suporte prático das necessidades dos outros. Pedimos, ó Deus, que tu confirmes a cada um de nós na compreensão, se temos e quais temos destes dons, de tal maneira que possamos te servir mais e melhor. Em nome de Jesus, servindo ao próximo também. Amém. Aguardo você amanhã.